Mais uma vez, saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abramos nossas Bíblias, queridos, no livro de Neemias, no capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2, é o texto do nosso plano de leitura bíblica, e nós temos lido desde quinta-feira, se não me falha a memória, o livro de Neemias, e eu quero compartilhar com os irmãos. É um longo texto, então peço que você abra sua Bíblia e preste atenção na leitura da palavra de Deus, esteja atento a essa palavra. Neemias, capítulo de número 2. A palavra do nosso Deus nos diz assim: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas às portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O texto segue, queridos, ainda a partir do verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Leamos juntos, queridos, versos 17 e 18. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate horonita, Tobias o servo amonita e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram.
e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos. Senhor, lemos uma longa porção da Tua palavra, todo o capítulo 2 de Neemias. Pedimos ao Senhor, Deus do céu, que fale conosco pelo poder do Teu Santo Espírito que em nós habita. Dá-nos clareza da Tua palavra, Deus, dá-nos entendimento dela. Tudo é muito bom. Estar aqui é muito bom. Poder adorar, louvar, orar é muito bom, Deus. Mas o maior privilégio que temos é de ouvirmos o Senhor falando conosco por intermédio da Tua palavra. Então, Senhor, destrava todo entendimento e o nosso coração para que sejamos abertos, atentos e prontos para sermos edificados por Tua palavra. Seja assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa noite eu quero pensar em todo o capítulo 2 de Neemias, mas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós precisaremos voltar a esse texto, é um texto longo, e quero fazer uma introdução a partir do capítulo de número 1. No capítulo de número 1, Neemias recebe notícias acerca de Jerusalém. Neemias, que não está em Jerusalém, recebe as notícias e as notícias não são boas. O povo já iniciou o processo de regresso para a terra, porém, os muros ainda estão quebrados, as portas estão queimadas. É tempo de choro para esse povo. Neemias não se encontra nessa situação, Neemias está bem. Neemias é copeiro do rei, vive uma vida relativamente confortável, porém, entende que tem uma missão maior. Ele tem empatia com seus irmãos que sofrem. Neemias toma para si o reconhecimento do pecado do povo e decide agir, fazer algo. Mas a primeira ação de Neemias, queridos, não é por impulso. A primeira ação de Neemias é a consagração pessoal de sua vida quebrantada, contrita diante do Senhor. Veja o que diz o capítulo 1, verso de número 4. Olha aí na sua Bíblia. Tendo eu ouvido essas palavras, as más notícias que vinham de Jerusalém, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, a notícia não era boa, e aparentemente também nada tem a ver com Neemias, mas seu coração se quebranta diante daquela má notícia. O verso 3 diz: os restantes que não foram levados para o exílio, portanto que ficaram em Jerusalém, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Neemias poderia dizer: poxa, que triste, ainda bem que aqui não me falta nada. Se eu tivesse ficado, certamente também estaria padecendo ou passando por dificuldades, mas não. Neemias se assenta, chora, lamenta por dias, jejua e ora. Ele se consagra a Deus, porque entende, Deus tem um projeto maior. Verso de número 6 e 7, queridos, ainda do capítulo 1, veja o que o texto diz. A oração de Neemias: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E o que ele faz então, em oração? O texto segue ainda no verso 6. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, veja a inclusão do próprio Neemias, temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo.
Neemias se coloca na brecha pelo povo, intercede por esse povo. E ele não se exclui. Ó Deus, visita aquele povo que peca contra o Senhor. Servos de Deus se incluem no pecado de um povo e de uma nação, porque entendem que são parte também da mudança e da transformação que Deus quer fazer. Foi assim com Daniel. Servo temente a Deus, mas que quando foi clamar a Deus, clamou se incluindo nos pecados do povo que ainda estava no exílio. Aqui, Neemias faz confissão pelos pecados do povo e o faz na convicção de que o Deus que cumpriu o juízo sobre esse povo, porque disse, se desviarem do meu caminho, os levarei cativos, vocês serão levados cativos, os desterrarei, serão levados para longe da terra. Neemias também crê que esse mesmo Deus cumprirá a promessa de quando houver transformação, confissão, reconhecimento, o perdão os alcançará, eles regressarão para a terra. Por isso, Neemias ora firmado na promessa de Deus para a restauração. Capítulo 1, versos 8 e 9. Confere se isso está na sua Bíblia. Olha aí, queridos, vê se está certinho. A oração de Neemias: lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Queridos, há um tempo de choro. Neemias se assenta, chora, lamenta e se consagra, jejua e ora. Mas ele não perde a esperança. É tempo de choro no capítulo 1, mas o capítulo 1 ainda é tempo de esperança, de manter viva a confiança em Deus, que livra, que liberta, que pune para a restauração. Leamos juntos o verso 11 do capítulo 1, queridos, com alegria no coração. Vamos lá, capítulo 1, verso 11, o texto nos diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Este homem é o rei, Artaxerxes. O texto então começa no capítulo 2, dizendo: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes. O ano, queridos, era 445 a.C. O mês de Nisã, no calendário judaico, é entre março e abril. Isso significa, uma informação importante, 4 meses depois do mês de Quisleu, que está no capítulo 1, verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então eu lhes perguntei: como é que está o povo lá? E a notícia não é boa. Eu me assentei, eu chorei, lamentei, e eu me consagrei a Deus por essa causa, jejuando e orando. Ele ora confessando pecados, ele ora revelando a convicção, na esperança de que Deus pode libertar, e então no capítulo 2, passados 4 meses do capítulo 1, ele recebe de Deus uma porta aberta. Ele identifica, pela ação do próprio Deus, uma grande oportunidade. Neemias, queridos, aguardou o tempo de Deus. Deve ser uma das características dos servos de Deus, daqueles que se submetem à sua vontade. Ter calma no coração, queridos, deve ser algo construído em nossa vida. Devemos buscar, deve ser algo buscado dia após dia. Esperar, acalmar-se, aquietar-se, mesmo que a situação seja triste e até desesperadora.
Neemias encontrou, nesses 4 meses, uma grande oportunidade para consagrar a sua vida por uma causa de Deus. Uma causa que não era apenas nobre, não era apenas uma ação de bondade em relação ao outro, mas era uma causa divina, do reino de Deus. Neemias então consagra a sua própria vida. E enquanto está consagrando a sua vida para ser útil, usado pelas mãos do próprio Deus, ele aguarda, queridos, não tem o que fazer. Enquanto aguarda, ele jejua. Enquanto aguarda, ele ora. Enquanto aguarda, Neemias busca a Deus. Porque Neemias sabe, a vergonha não é situação permanente. O opróbrio não é situação permanente. O choro, a agonia, a tristeza, a dor não são situações permanentes. São passageiras para aqueles que pertencem a Deus. É interessante porque o texto diz, queridos, que a ação não foi de Neemias. Não foi Neemias quem dirigiu as suas palavras ao rei Artaxerxes. Não. Não foi ele que apresentou, ele não pediu uma audiência. E não foi ele que apresentou a questão ao rei. Ele orou, ele jejuou, e então o rei lhe dirigiu a palavra. Verso de número 2, 3 e 4. No capítulo 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre, como me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Então o rei diz, verso 4, que me pedes agora? Mais uma vez, querido, o verso 4 termina assim: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, verso 5, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Meus irmãos, nosso irmão Neemias não está diante de um rei tribal. Não, ele não está diante de um rei de um povo no meio do Oriente Médio. Não, ele está diante de Artaxerxes I, um dos maiores reis de toda a história, com uma das maiores extensões territoriais de que se tem notícia. Ele é filho de Xerxes. Seu pai foi aquele que intentou conquistar todo o rico comércio do mar Mediterrâneo, que era feito a partir da cidade de Atenas. Nas chamadas guerras púnicas, Xerxes lidera os exércitos persas, o exército medo-persa, por isso guerras médicas contra os medos, e lidera como um rei ou imperador Deus, assim entendiam os persas, contra um povo muito bem organizado, muito bem estruturado em suas cidades e com grandes comunicações entre si, que eram os gregos, que a partir da cidade de Atenas dominavam a banda mais ao leste do mar Mediterrâneo. Xerxes foi frustrado nas suas intenções, e os persas perdem as guerras médicas. Em sua linhagem consta seu avô, o rei Dario, forte e igualmente poderoso. O que diferencia Artaxerxes do seu pai Xerxes e de seu avô Dario é que Artaxerxes era de fato mais maleável. Um homem que com grande sabedoria, em uma época em que reis eram constantemente destronados ou feridos em guerra, porque iam à frente do exército, governou Artaxerxes, o Império Persa, por 40 anos, negociando, sendo maleável. Muito mais maleável que seu pai e até mesmo que seu avô. Ele permitiu que alguns voltassem para a terra, alguns judeus regressassem para a região dos arredores de Jerusalém. Neemias era alguém muito importante diante do rei, alguém de grande estima e consideração. Nós também não estamos falando de um menino que de vez em quando via o rei e que era, em alguma maneira, um servo ou um escravo do rei. Nós estamos falando de alguém que, em suas próprias palavras, na última frase do verso 11, nesse tempo eu era copeiro do rei. E a sua ação, no verso 1 do capítulo 2, está no trabalho que ele faz. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer
e lhe dei. Nós temos então em Neemias alguém de confiança, alguém que o próprio Deus colocou no tempo certo, no lugar certo e para um propósito certo. Neemias orou, Neemias jejuou. Neemias consagrou a sua vida por um propósito divino, e então Deus agiu. Alguém de confiança do rei, por ser o seu copeiro, e ter que provar o alimento do rei, para que o rei, se for para morrer, o copeiro vai morrer, para que o rei não morra. E Neemias tem então fácil acesso ao rei, mas nunca lhe pediu nada. Nunca nem lhe transpareceu no semblante qualquer reação que pudesse suscitar algo ao rei. Neemias, não por coincidência, mas por providência, se encontra ali, no lugar certo, no momento certo, onde há um rei maleável que tem confiança em Neemias e ele assiste a esse rei. O rei mesmo diz: ora, o que acontece, Neemias? Eu nunca antes te vi assim triste como você está. Por que está triste o teu rosto? Verso de número 2. Você não está doente. Neemias disse: eu nunca estive assim diante do rei. Mesmo sem ser a intenção demonstrar a tristeza, Deus permite que o rei Artaxerxes perceba a tristeza no semblante de Neemias. Imagine o tamanho da dor que ele sentia em seu coração. Está aguardando calado. Inquieta está a sua alma, mas ele está calado, aguardando em Deus a ação do próprio Deus. Ele não mete os pés pelas mãos, ele não age por impulso. Ouve o imperador Artaxerxes dizer: ô Neemias, pelo teu semblante deve ser tristeza do coração. Você não está doente, mas você está tão triste. Eu não sei qual foi a última vez que você sentiu o seu coração muito apertado, que não deu para esconder. Eu não sei qual foi a última vez que você sentiu como se alguém apertasse seu coração e ele pulsasse, batesse mais forte. Não sei a última vez que você sentiu uma grande dor na alma e o seu semblante esteve caído. É uma situação mais comum do que nós imaginamos e que certamente atinge a todos nós. Mas de quem menos se espera, vem a direção para a libertação. É o imperador Artaxerxes que se torna um instrumento de Deus para a bênção que vem sobre o povo de Deus. O texto nos ensina, queridos, tão somente mantenha firme o seu coração e o seu propósito em Deus. Consagre a sua vida, ore, jejue, dedique-se a Deus por inteiro. Deus haverá de responder o clamor que vem da nossa alma. Como constantemente tenho dito nas nossas quartas-feiras, nós oramos a Deus, mas às vezes palavras não bastam, porque às vezes elas não vêm à boca, a língua não consegue se mover, mas Deus entende muito bem. Aquele que esquadrinha tudo que somos, aquele que sabe o que se passa na nossa mente, aquele que conhece a palavra antes que ela nos chegue à língua ou à boca, esse mesmo Deus colhe as nossas lágrimas, Ele ouve os gemidos da nossa alma, e assim foi com seu servo Artaxerxes, Neemias, usando o rei Artaxerxes para cumprir os seus propósitos. Por quê? Não sei. É assim que narra o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Como é que Deus faz? Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, ou a sabedoria do mundo. Deus usa aquilo que é loucura para esse plano terrestre, que não se encaixa na nossa mente, mas usa essas coisas para envergonhar essa sabedoria humana, revelar e demonstrar o seu poder para testemunho de sua glória. A vergonha, substitua vergonha por choro, por dor. Coloque o opróbrio, que é a palavra que será utilizada no capítulo 2, verso 17. Enfim, troque a palavra vergonha por qualquer uma dessas e guarde em seu coração. O opróbrio, a vergonha, o choro, a dor, o temor, o medo não é situação permanente para os filhos de Deus. É situação passageira. A libertação em Neemias vem de alguém que se consagrou a Deus e por isso, de quem menos se espera, ele mesmo diz. Disse Neemias: eu temi,
sobremaneira, de quem menos se espera, vem a ação em nome de Deus. Quando Neemias ouve, ele diz: eu temi, o rei viu que eu estou triste, não era para ele perceber. E então, tomado por ousadia, Neemias começa a agir. Viva o rei para sempre, verso 3. E então ele diz: Senhor, como eu não estaria triste? O meu povo, e o povo que é do meu Deus, está lá na terra. Os sepulcros, onde estão os sepulcros dos nossos pais, e a terra está assolada, as portas estão consumidas pelo fogo, a cidade está no chão. O rei entendeu a mensagem, logo perguntou: ok, Neemias, o que você quer mesmo? E então, Neemias, impulsionado pelo propósito divino, diz: Senhor, eu quero ir lá, eu preciso ir nessa terra. Assim, se eu encontro mercê em tua presença, peço que me envies a ajudar, para que eu possa fazer alguma coisa. Ok, você vai demorar quanto tempo lá? Quanto tempo vai ficar fora? Veja que tudo, queridos, é feito debaixo de oração. O verso 4 termina dizendo que ele orou ao Deus dos céus. Meus irmãos, Neemias, de fato, quando a porta se escancarou, não entrou apenas com um pezinho direito. Neemias colocou ali diante do rei todo o seu coração e toda a intenção pelo propósito divino. Isso nos ensina, queridos, que nós devemos agir impulsionados pelos propósitos divinos. Não são os nossos planos, nossas ideias, tudo debaixo da orientação de Deus. Neemias está tão tomado de ousadia que encontra no rei Artaxerxes não apenas a autorização para o seu empreendimento, mas como a providência para o fornecimento de todos os materiais necessários e para a proteção na viagem. Assim está posto nos versos 7, 8 e 9. Olhe novamente na sua Bíblia aí, identifique essa informação. E ainda disse ao rei, olha a ousadia do nosso irmão Neemias, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, assim, não só me mande, não apenas deixe eu ir, vou pedir algo a mais. E ele continua: deem-se-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Também carta para Asaf, que é o guarda das matas do rei, para que ele me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa onde eu vou ter que ficar escondido, guardado, alojado. E o rei deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Asaf fornecerá toda a madeira para as portas, muros e casa. Os governadores que estão para além do Eufrates darão segurança. Juntamente com ele irão, no verso 9, oficiais do exército e cavaleiros. Vem de Artaxerxes toda a provisão necessária. Irmãos, Neemias está agindo por um propósito divino, porque sua vida foi consagrada a Deus. Há uma convicção, e o que rege tudo isso é esta convicção: a boa mão do meu Deus está comigo. Quantas vezes na nossa vida nós podemos ter essa convicção? Em quantas situações e circunstâncias, diante de uma situação que nos causa dor, pranto, choro, nós conseguimos consagrar a nossa vida, e então com vida consagrada a Deus em oração e em jejum, podemos com ousadia dizer: eu vou em frente, eu seguirei, porque a boa mão do meu Deus está comigo, é comigo, aonde eu for. Quantas vezes, queridos? Por vezes o que acontece é que nós mergulhamos em nossas agruras, é que nós nos aprofundamos em nossa dor, temos dificuldade em orar, em nos consagrar a Deus e buscar a sua face. Às vezes, tomados pelo temor, estamos como que paralisados. Esse medo se torna paralisante, anestesiante, então não sentimos mais como devemos agir, esquecemos como é ler a Bíblia, parece que ela não fala mais conosco. Queridos, precisamos insistir numa vida de consagração, até termos a plena convicção de que estamos sendo impulsionados pelo propósito divino, e Ele nos dará paz em seu tempo, segundo os seus termos, para o seu bom propósito. Esteja firme em Deus, porque se a mão dele é contigo, siga em frente.
Meu irmão, minha irmã, não pense que foi a sua mão. Também não pense que pelo seu esforço pessoal, por seus talentos particulares, suas habilidades, você conseguirá alguma coisa. Entregue-se a Deus. Reconheça que o agir e o mover vem sempre de Deus para tudo. Para as coisas mais simples e para as coisas mais complexas da vida. Se consagre a Deus e seja impulsionado pela boa mão de Deus, porque se Ele está conosco, certamente ninguém poderá ter sucesso contra nós. Neemias foi bastante ousado. Você pode ir à terra. Opa, ok, eu vou. Mas deixa eu pedir algumas coisas a mais. Nós estamos falando de um cara que durante 4 meses chorou, lamentou, mas também consagrou a sua vida. Alguém que quando ouve a pergunta do rei, você está triste? Deve ser coisa do coração, coisa muito profunda, porque até eu percebi, alguém que diante dessa palavra do rei, teme sobremaneira, mas se vê impulsionado pelo propósito divino. Neemias decidiu agir. Neemias não deu desculpas. Neemias dispôs o coração. Diante das notícias tristes, ele se compadeceu. Outros, não ele, outros que estavam na região, nada fizeram. Gente que estava ali, plantado ali, não fizeram nada. Neemias resolveu agir. Diz assim, a partir do verso de número 11, eu fui para Jerusalém. Está no texto, por favor, confira se isso está na Bíblia, queridos. Cheguei a Jerusalém, verso 11, onde estive 3 dias. E então ele narra a noite passeando pela cidade, identificando toda a situação, sai pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, verso 13, a porta do monturo, contempla os muros que estão assolados, as portas que estão consumidas pelo fogo, verso 14, passa pela porta da fonte, ao açude do rei, não tem lugar para passar, provavelmente pelos monturos, pelo acúmulo de tijolos caídos do muro, ou por dificuldades de transitar numa cidade que tinha sido assolada. Verso 15, sobe pelo ribeiro, contempla ainda os muros mais uma vez, volta, entra pela porta do vale e finalmente vai para casa. Nesse tour, que não é agradável, que não é feliz, alegre, nesse tour que não dá a ele uma visão, uma contemplação de uma boa situação, Neemias não se deixa tomar. Neemias ainda insiste em agir. É por isso que Neemias pode dizer, no verso de número 17, como nós lemos juntos, meus irmãos, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está assolada, suas portas queimadas. Vinde, venha, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha, vexatórios. E então, somente aí, Neemias diz, que declara a eles como a boa mão de Deus está com ele. Estiveram comigo e também as palavras que o rei me falara. E então disseram, a resposta, queridos, é de alguém que foi impactado por outro alguém, que estava no lugar certo, pela razão certa, sendo usado por Deus, porque consagrou a sua vida. E a resposta daqueles que ombraram, que uniram as mãos, aqueles que se juntaram a Neemias é, disponhamos-nos e edifiquemos. E então a consequência é, fortaleceram as mãos para a boa obra. Meus irmãos, você pode ser um transmissor, você pode ser alguém que é aglutinador, você pode ser alguém que causa impacto, um bom influenciador, intencionalmente, influenciando outras pessoas pelos propósitos divinos. Não interessa se o tour noturno foi de tristeza e de choro, de desalento, porque o cenário é catastrófico. Não interessa qual é o propósito de Deus. O quanto você se consagrou e o quanto você foi cheio do Espírito Santo. O quanto a palavra de Deus tem nutrido a sua vida para superar
as dores, as angústias, o choro, o lamento. Meu querido irmão, minha querida irmã, se estamos em Deus, não, em absoluto, não devemos nos furtar de agirmos impulsionados pelos propósitos divinos. Neemias decidiu agir e o povo foi impactado. E esse povo deu as mãos, essas mãos foram fortalecidas, estavam empenhados para a boa obra. Olhe para o pastor. Um copeiro, em terra distante, compadecido com a situação de seus irmãos, que se consagrou a Deus e foi útil nas mãos do Senhor. Eu podia ter ficado calado, podia continuar servindo os banquetes do rei, podia, mas decidiu agir, decidiu se mover. Queridos, certamente se a mensagem terminasse aqui, eu poderia colocar uma frase de efeito nessa hora, nós poderíamos sair daqui assim, sabe aquele sentimento de que vai dar tudo certo, sabe? A Andréia está rindo ali. Sabe aquele sentimento de que não vai ter problema, mas a verdade também não é essa. A verdade é que mesmo impulsionados por um propósito divino, e mesmo com a consagração total de nossas vidas, certamente encontraremos no meio do caminho dificuldades, oposição. O verso 10, olha na sua Bíblia, diz assim: disto, ou seja, da ida, sobre a ida de Neemias, disto ficaram sabendo Sambalate Horonita e Tobias o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Verso 19, depois que ele conta o seu propósito e reúne parte desse povo, verso 19, porém Sambalate Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias está cercado de opositores. O propósito é divino, a vida está consagrada, o povo agora se empolgou, mas ele está cercado por opositores. Lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Zombaram e desprezaram. Instigam. Vocês estão querendo causar uma rebelião? Há uma insurreição entre vocês? Encontrar opositores, queridos, faz parte da caminhada. A questão é se nós sabemos lidar com eles. Eu quero explicar para você o cerco que se impõe a Neemias. Imagine que Jerusalém está no meio, de um lado há o mar Mediterrâneo, então não tem ninguém vindo pelo mar Mediterrâneo, mas eles também não têm como fugir pelo mar. Do norte vem Sambalate, da região da Samaria. Do leste vem Tobias, da região de Amon, e Gesem vem do sul, da Península Arábica. Portanto, de um lado há o mar, do norte vem Sambalate, do leste vem Tobias, do sul vem Gesem. Para onde eu fujo? Se der guerra aqui, eu não tenho para onde ir. Eu tinha cartas do rei para conseguir chegar até aqui, mas para lidar com esses caras, não tenho não, acabaram as cartas. E aí, o que é que eu faço? Querido, saber lidar com a situação de oposição que ele encontra é fundamental para que ele tenha vitória, sucesso em seu empreendimento, no plano que Deus colocou em seu coração. A oposição, meu irmão, minha irmã, as dificuldades não desanimaram Neemias. Também aqui eu não quero dar uma dica de autoajuda, como quem diz assim, não ligue para isso. Quando vier oposição, não ligue. Deixe entrar por um ouvido e sair por outro. Ah, irmão, isso aí, recalque. Eu não posso dar uma diquinha de autoajuda, porque a Bíblia não o faz. Se faça de surdo. Não, porque essas coisas afligem o coração de Neemias, certamente. Queridos, no versículo de número 20, Neemias apresenta 3 passos, eu diria 3 atitudes,
diante dos seus inimigos. Versículo 20. Então lhes respondi, a resposta aos seus opositores: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Número 1, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Deus está conosco. O Deus dos céus é quem está conosco, Deus é maior. Eu confio nele, ele pelejará por mim. Ou, como diz Paulo ao pupilo Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou como diz ainda Paulo, à igreja de Éfeso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu acho que essa mesma confiança que está no coração de Neemias, Deus está conosco. Eu não vou temer esses caras, eu não posso ter medo deles, eu não posso ter medo da ameaça e qualquer ação que eles venham a ter contra nós. Deus está conosco. Mas, em segundo lugar, número 2, ele diz: nós, seus servos, servos de Deus, nos disporemos e reedificaremos. A segunda atitude que Neemias tem é a confirmação da disposição do coração. Disporemos o nosso coração ao serviço. Nós somos seus servos, então nós cumpriremos a vontade daquele que é o nosso Deus, nosso mestre, nosso guia, nosso dono, aquele que nos diz o que devemos fazer, e então nós seguiremos neste caminho. Nós vamos arregaçar as mangas, nós vamos trabalhar, nós estamos no centro da sua vontade, nós daremos o nosso melhor, honraremos o seu nome, no final nós lhe renderemos toda a glória, honra e louvor. Ora, se Ele está conosco, nós não agiremos por nossas forças, também não buscaremos méritos nossos. Como poderia agir assim? Não age em meu nome, ajo no nome de meu Deus. Mas em terceiro lugar, Neemias, na sua terceira atitude diante dos opositores e dos inimigos, ele diz: olha, vocês, todavia, vocês não têm parte nisso. Aliás, vocês não têm parte, não têm direito e não têm memorial em Jerusalém. Não perca a fé pelos descrentes. Eles não têm parte nas promessas de Deus. Não se deixe abalar por aqueles que não entendem o chamado, a missão, a vocação que vem de Deus. Eles não sabem o que é isso. Eles não têm discernimento da palavra. O Espírito Santo não lhes move e comove o coração. Não se deixe abalar por isso, querido. Não perca a fé. Neemias sentiu no coração o custo dos seus irmãos padecendo. Os opositores não sabem o que é isso. Neemias sabe o preço de viver em terra alheia, no cativeiro. Os opositores não. Ou se sabem, não se deixaram mais impactar por essa realidade. É por isso, queridos, que diante da ação de Deus por intermédio de Neemias, o resultado é posto no capítulo 6, por favor, folheie sua Bíblia, Neemias capítulo 6, versos 15 e 16, nós vamos ler juntos. Olha o resultado de toda essa ação, dessa confrontação, das atitudes ou passos que Neemias deu no verso 20 do capítulo 2. Olha o resultado final, Neemias 6, versos 15 e 16. Leiamos juntos, a palavra diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio de nosso Deus é que fizemos esta obra. Queridos, existiu um tempo de sentar e chorar, mas existe também um tempo de agir.
vencer a oposição e avançar. Diante de Deus, com o coração contrito diante dele, deixemos a vergonha, reconstruamos as muralhas, sigamos o propósito divino, consagre a sua vida, deixe Deus cuidar de você, dirigir a sua vida, os propósitos que são dele e cuidar do teu coração. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Elô, toca, por favor. Eu quero orar por você, diante dessa palavra, diante do texto lido, da exposição do texto. Você se identificou com alguma parte do texto e isso impulsiona seu coração e você reconhece diante de Deus que há alguma atitude, alguma situação, alguma questão que precisa ser tratada diante desse texto. Eu te convido a se colocar de pé e eu quero orar por você nessa noite. Desafiado pelo texto, se há esse desejo no seu coração, eu te convido a fazer assim. Coloque-se de pé e eu quero orar por você nessa noite. Espírito, em verdade, te adoramos, para te adorar, ó Rei dos Reis. Nossa vida, ó Deus, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, precisamos da tua boa mão sobre nós, ó Pai. Meu Deus, obrigado pelas nossas vidas, nos consagramos a Ti pelos Teus propósitos. Ó Pai, qualquer que seja a situação que os meus irmãos têm enfrentado, e Tu sabes bem, eu peço que pelo poder e ação do Teu Santo Espírito, Tu os visites nessa noite, dê sabedoria, a capacidade de compreender aquilo que Tu queres, em oração, em jejum, em consagração pessoal de vida a Ti. Cumpra os Teus propósitos, dá paz ao coração, fortalece as mãos dos meus irmãos para toda boa obra, dê a eles força para lidar com todo tipo de oposição e ajuda-os, ó Deus, a manter firme o propósito no Senhor, diante do Senhor e sempre para o Senhor, para a Tua honra e glória. Seja assim com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, queridos. Deus nos abençoe.